Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, junto dos irmãos, ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de, junto dos irmãos, Senhor, podermos imergir na Tua palavra, imergir, Senhor, no Teu sentimento, no Teu coração. Obrigado, Senhor Jesus, porque durante toda essa semana o Senhor falou conosco, o Senhor nos revelou, o Senhor nos alinhou, o Senhor nos mostrou, Senhor, a Tua vontade. E nessa noite leva-nos a aprofundar ainda mais dentro daquilo que o Senhor já tem nos falado, ganhando mais luz, visão, revelação, Senhor, para prosseguirmos a nossa carreira como igreja, como membros, como filhos do Senhor. Ajuda-nos a avançar, dê-nos um coração puro, dê-nos um coração simples e obediente, Senhor, de submissão, um coração, Senhor Jesus, de nos prostrarmos diante do Senhor, Senhor, em reverência, em amor, em temor e tremor, Senhor. Ó, Senhor, nós te agradecemos pelas Tuas bênçãos na nossa vida, pelas Tuas bênçãos, Senhor Jesus, na igreja. E, Senhor, nós te louvamos pela vida da igreja. Guarda-nos, Senhor, para que nada venha, Senhor, ó, Senhor, nos atrapalhar esse avanço, Senhor, e essa progressão, Senhor, na edificação do Teu corpo. Nós te louvamos, te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Obrigado, irmão. Irmãos, nós vamos, como fazemos, né? Os irmãos conscientes, compartilhar o encargo do alimento diário, semana 2. Amanhã o Flávio irá compartilhar o encargo central do que o Senhor falou por meio ali da conferência de jovens e adolescentes. E que o Senhor nos dê luz, não é isso? O Senhor mude a nossa situação. Não estou falando que seja, né, não estou generalizando, mas aquela situação de meros ouvintes e não praticantes. Tiago fala que aqueles que ouvem e não praticam, né, são infelizes. Irmãos, nós somos felizes porque podemos praticar a palavra de Deus. Então nós vamos ver a semana 2, que tem como título Novo Mandamento, amai-vos uns aos outros. É o capítulo 13 do Evangelho de João, tá? Esse capítulo é um divisor de águas, os irmãos já viram isso, mas cabe frisar novamente que o Evangelho de João, na sua totalidade, nos 21 capítulos, ele pode ser dividido em 2 sessões. Primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 13 de João, mostra-nos o Senhor como o Filho de Deus, na sua encarnação, vindo à terra, para trazer Deus ao homem, para inserir no homem a vida de Deus, a fim de produzir a igreja. Todo o processo, tudo que o Senhor fez, tinha a finalidade de produzir e edificar a igreja. Então, nesses primeiros 13 capítulos que já vimos, né? Estamos terminando essa primeira sessão essa semana, nós vimos o Senhor Jesus como Filho de Deus vindo para dar vida, a vida de Deus ao homem. E por meio de crer, quando nós cremos, e é importante relembrar que crer não é acreditar. Crer é receber. Então, quando nós recebemos a palavra, quando nós recebemos o falar de Deus para dentro de nós, essa palavra trouxe, porque a palavra é a vida. Então, essa palavra, quando entra dentro de você, ela traz a vida de Deus para dentro de você, o governo de Deus. Irmão, se às vezes o nosso interior e a nossa vida está um pouco bagunçada, está um pouco insubmissa, está um pouco contrária àquilo que Deus tem nos falado, é porque nos falta ainda a palavra dentro de nós. Porque a palavra de Deus, como Espírito, ela traz o governo de Deus para dentro de nós.
Então, agora, a partir do capítulo 14 ao capítulo 21, já é outra sessão e nos mostra Cristo como filho do homem. Aí já não é mais o filho de Deus, né? Nessa aplicação. Cristo como filho do homem na sua morte e ressurreição. Após a sua morte e ressurreição, esse Cristo que trouxe Deus ao homem e inseriu Deus dentro do homem, a partir do capítulo 14, nós vamos ver que esse Cristo, na sua morte, por meio da sua morte e ressurreição, esse Cristo inseriu o homem em Deus. Na primeira sessão, Cristo trazendo Deus ao homem. Na segunda sessão, Cristo levando o homem a Deus. Isso é maravilhoso. E nós, quando vimos isso, quando nós desfrutamos disso, nós ficamos encorajados. E esse capítulo é um capítulo que começa, irmãos, falando a respeito dos últimos momentos do Senhor com seus discípulos. Ali estava dando início, não é isso? A última Páscoa. Então, irmãos, naquele momento estavam somente o Senhor, não estava a multidão. Estavam somente o Senhor e os 12, que daqui a um tempinho eram 11. Ficariam 11. Então, nós vemos que isso aqui é o que, irmãos? Um momento íntimo, um momento de comunhão. É interessante. Isso é maravilhoso quando você ganha essa visão. Quando o Senhor estava às multidões, o Senhor, ele se preocupava em quê? Quando as multidões estavam diante dele, quando ele estava falando a palavra às multidões, o Senhor se preocupava em fazer milagres, em manifestar o seu poder por meio de milagres, para que aqueles que estivessem ali pudessem crer nele. Mas nesse momento nós não vemos nenhum milagre, nesse momento nós vemos comunhão íntima, porque já não estava mais a multidão neles, estavam somente os seus. Irmãos, quer saber o que o Senhor mais valoriza? Não é manifestar milagre, não é manifestar o poder. O que o Senhor mais valoriza hoje, irmãos, é achar um ambiente de comunhão íntima. É claro, um ambiente onde ele pode se expressar. E nesse momento, depois que o traidor saiu, o Senhor abriu o seu coração. E nós vamos ver isso aqui nas semanas para frente. Quando entra no capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, irmãos, são os momentos mais íntimos do Senhor com os seus. E eu espero que você queira e anele estar nesse momento íntimo. O Senhor quer ter esse momento conosco. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 4. João 13, do 1 ao 4, fala: ora, antes da festa da Páscoa. 13, 1 a 4. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Irmãos, toca nisso. Eu quero que você toque nisso. Se você soubesse, nós não sabemos, mas se você pudesse saber que estava chegando a sua hora, onde você gostaria de estar? Ou com quem você gostaria de estar? Tenho certeza que com aquela pessoa que você mais ama, ou com aquelas pessoas que você mais ama. Irmãos, antes da hora do Senhor, ele optou por estar junto daqueles que ele mais amava. Ele poderia estar na casa da sua mãe, é isso. Ele poderia estar junto ali com seus familiares, mas ele optou por estar junto daqueles cheios de dificuldade, cheios de problema, cheios de conflito, mas o Senhor optou por estar junto daqueles que ele mais amava. Irmãos, olha só o coração do Senhor. Como que o Senhor anela e ama uma comunhão conosco.
Você ama comunhão com Ele? Ele ama comunhão com você. Ele ama comunhão conosco. Agora nós amamos a comunhão com Ele. Então Ele optou por estar nesse lugar. Vai pegando os princípios, irmão. E considerando a sua vida e que isso possa alargar nossa visão ainda. Tendo chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Repito, Ele poderia estar em qualquer outro lugar, com qualquer outra pessoa, Bia. Ele escolheu estar com os seus. Isso é maravilhoso. Isso mexe conosco, né? Tendo amado os seus, amou-os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado. Olha só que maravilhoso isso. Versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 2, olha só. Se por um lado tem um Deus e um Senhor que ama um ambiente de comunhão, por outro lado tem um ser maligno que odeia um ambiente de comunhão. Enquanto estavam ali, na comunhão com o Senhor, é o anelo de Deus, é o anelo do Senhor, um ambiente de comunhão íntima, mas do outro lado tem um ser que odeia essa esfera de comunhão e vai fazer de tudo para lançar no coração. O versículo 2 fala: durante a ceia, tendo já o diabo posto onde, Bia? No coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então nós vimos, irmãos, que esses sentimentos de traição, eles provêm do diabo. Eu gostaria de tocar com os irmãos o seguinte: essa palavra posto, no significado grego, eu anotei aqui da minha Bíblia, fala o seguinte: lançar algo sem se importar onde cai. E essa palavra posto, ela tem o significado de lançar ou semear. Aí você lembra de Mateus capítulo 13, deixa marcado o João aí, Mateus capítulo 13, o versículo 1, fala o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador semeia o quê? A semente. A semente representa o quê? Mas onde a semente foi semeada? Então o foco de Deus e do diabo é o seu coração. Enquanto de um lado Deus está semeando a palavra, falando a palavra, enviando-nos a palavra, e tem nos mostrado a importância de imergir na palavra, inculcar a palavra, e desfrutar dessa palavra, do outro tem um diabo semeando também no nosso coração coisas contrárias a isso. Não sei se você está entendendo, irmãos. Aí fala, saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves comeram. As aves dos céus, não vou entrar, os irmãos sabem do que significa. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Então isso significa que nem toda semente achará o mesmo solo. A semente é a mesma,
E o semeador é o mesmo. A palavra que o Senhor tem nos falado hoje é a mesma, mas os solos não são os mesmos. Entendeu ou não? Os solos não são os mesmos. Aí o Senhor veio explicar. Versículo 18: atendei-vos, pois, a palavra do semeador a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Hoje, o que nos leva a compreender a palavra, Flávio? Imergir na palavra. Você compreende o sentimento, você toca no sentimento do coração de Deus. Mas quando eu sou... esse negócio eu não concordo com isso, esse negócio aí... ou seja, não compreende, vem o maligno e o quê? Arrebata. O que lhe foi semeado, onde? No coração, porque ele quer o coração para semear outra coisa. Enquanto o meu e o seu coração estiver cheio da palavra e cheio do amor para com Deus e para com os irmãos, não haverá espaço para o inimigo semear nenhuma outra coisa. Então, como que ele faz? Ele busca conseguir espaço. E como que ele consegue espaço? Tirando o que já está. Entendeu? Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, superficial. Judas era superficial. Judas andou com o Senhor, ouviu as palavras, viu os milagres, mas Judas era superficial. Judas ouviu a mesma palavra que João, que era o discípulo amado, que João ouviu, Judas ouviu. Os mesmos milagres que João viu, ou Pedro, Judas viu. Aí o versículo, sendo antes de pouca duração, versículo 21, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí o quê? O que o inimigo quer? Nos levar a escandalizar por causa da palavra. Irmãos, quantos irmãos, às vezes, não se escandalizam pela palavra que o Senhor tem nos falado? Certo? Olha para você ver. Versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então até aqui qual que era o foco? Tirar a palavra. Porque o inimigo precisa de um coração que esteja vazio. Não tenha o conteúdo do que é celestial para receber o conteúdo do inferno, do Hades, o conteúdo maligno, que foi a traição de Judas contra Cristo. Irmãos, vamos guardar o nosso coração. Aqui fala, mas o que foi semeado em boa terra, olha, é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60. O que é produzir? É quando a palavra, ou a vida de Deus que está no nosso coração, ela se expande. Produzir é se expandir, produzir é aumentar. Então hoje o foco de Deus é o quê? Que a palavra aumente em nós, se expanda em nós, porque não haverá lugar para os ataques do maligno. O seu coração vai estar cheio de Deus, cheio da palavra e cheio do amor. Não vai haver lugar para outros sentimentos e outros pensamentos. Volta para João 13. João 13. Entendeu? Judas Iscariotes estava ali ainda. E versículo 3 fala, sabendo que este e o Pai confiara as suas mãos, sabendo este que o Pai tudo confiara as suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, falando do Senhor, levantou-se da ceia.
tirou a vestimenta de cima. Irmãos, lembra-se que eles estavam todos assentados. Cristo era o convidado de honra naquele lugar. Cristo, ele era o convidado especial. Não é isso? Cristo, ele era ali aquele, que não, realmente o Senhor está aqui. Então o que o Senhor fez? Levantou-se para quê? Para se gloriar. Ele levantou-se para se rebaixar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E fala que ele tirou a vestimenta de cima. Esse vestimento de cima, irmãos, representa o que fala se eu não me engano, Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em... Porque ele, o Senhor, subsistindo em forma de Deus, não julgou o ser igual a Deus, antes a si mesmo esse tirar a vestimenta de cima é se despir da sua glória, da sua honra, daquele lugar de honra que ele estava tendo junto dos seus, e ele se despiu disso, para o quê? Se rebaixar. Irmãos, quem que faz um negócio desse? Somente quem está cheio da vida de Deus como Cristo. E ele fez isso, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E o versículo 5 fala: depois deitou água na bacia e passou a lavar aos pés os seus discípulos. Eu imagino a cabeça dessa turma. Porque quando você chega, e Flávio sabe disso, a cultura no Oriente Médio, na época, quem fazia o serviço de lavar os pés eram o quê? Os servos, os serviçais, os escravos. Porque quando alguém convidava, ou até mesmo o dono da casa chegava, porque não era pavimentado, irmãos, é chão batido, é poeira. Vai sentar à mesa e não é sentar na cadeira, não é? Já falamos disso aqui. Então, para não ficar com o pé, sujo, com odor, ali, lavava-se os pés, mas o escravo, o servo. Então, quando o Senhor chegou naquela casa, não tinha esse. Aí o que o Senhor fez? Deu o exemplo. Irmãos, então quando nós não acharmos, esse que lava o pé, ou esse que serve, nós devemos o quê? Seguir o exemplo e tomar a frente. Que seja eu o que lave os pés. Deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Eu imagino a cabeça dessa turma olhando aquilo, Mas aí sempre tem um Pedro. Pedro é maravilhoso. Pedro, graças a Deus pela vida de Pedro. O Pedro tinha que falar alguma coisa e para deixar registrado para nós. Não é isso? Olhando, eu imagino a cabeça. Eu não vou falar, eu não vou me expor. Nós estamos lendo um livro. Começamos a ler no Jeff Seymour, aquele livro, a História da Igreja, parte 1. Os irmãos sabem. E ali nós temos um capítulo que nós lemos o seguinte. Tem um provérbio chinês que fala que o tolo aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Eu imagino a turma olhando e falando, eu não vou falar nada, que se eu falar, eu vou ser exposto. O Senhor foi lavando os pés, irmãos, da turma. Um Cristo, um Senhor. Irmãos, o Senhor estava literalmente com as horas contadas. E com as horas contadas, o Senhor foi lavar os pés dos discípulos. Isso é maravilhoso, irmãos. Que amor. Senhor Jesus passou a lavar os pés dos discípulos, deitou água. A água, você sabe muito bem que na Bíblia representa o Espírito, na Bíblia representa a palavra e na Bíblia representa a vida de Deus. Com água, lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aí você lembra daquela passagem lá daquela mulher, que ungiu os pés do Senhor e ali o enxugou com os cabelos. O Senhor estava, eu imagino que na cabeça deles passou isso tudo aí, vendo aquela cena novamente.
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Irmãos, é isso aqui. Ele foi em um, ele foi no segundo, e Pedro olhando, né? Não sabemos em que posição Pedro estava. Mas quando foi chegando em Pedro, Pedro não aguentou. Aí aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Mas eu gostaria de tocar nessa palavra aqui, ó. E tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Abra comigo primeiro, 1 Pedro. Deixa marcado aí para nós voltarmos. 1 Pedro 5. Capítulo 5, versículos 5 e 6. 1 Pedro 5, 5 e 6 fala: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos. Você sabe o que é cingir? Ser amarrado ou ser restrito pela humanidade. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Temos aqui duas classes de pessoas: soberbos e humildes. Aos soberbos, Deus resiste. Aos humildes, Ele concede a sua graça. E o versículo 6 fala: humilhando-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O Senhor se humilhou mesmo sendo convidado de honra. O Senhor se humilhou mesmo sendo convidado ilustre daquele momento. Ele se humilhou. E o alimento diário dessa semana, gostaria de ler uma porção aqui que está na quarta-feira. Fala o seguinte: temos incentivado, os irmãos já leram, mas isso é bom nós tocarmos isso aqui. Temos incentivado muitos jovens, adolescentes, a serem incluídos na obra do Senhor. Nossos adolescentes são as tropas, os nossos jovens são os capitães de tropas. Eles são muito úteis nas mãos do Senhor, mas queremos que sejam ainda mais úteis. Aleluia! Que aprendam a fazer a obra do Senhor e alcancem mais maturidade. Que eles sejam em cada igreja aqueles que ajudam os irmãos que estão à frente a levar a obra do Senhor adiante sem orgulho, sem preocupação com posição ou lugar de honra. Conheço jovens com coração de buscar honra e destaque para si próprios, que acabaram caindo nas ciladas do diabo, percorrendo o caminho de Satanás, que é o de orgulho e soberba. Querido jovem, mesmo que você tenha razão em determinado assunto, siga o caminho da submissão e da humildade, porque isso sempre redundará em vida. Escolher o caminho da rebelião significa perder o caminho da vida. Por isso, seja sempre submisso aos mais velhos. Não busque posição e destaque, pois se nos mantivermos em posição de humildade, Deus sempre nos concederá sua graça. Olha que maravilha. E que alerta, né? Senhor Jesus. E a terça-feira também tem um ponto. A terça-feira fala o seguinte: João fez questão de registrar passagens sobre a traição de Judas para nos alertar. Isso aqui é sério, viu, jovens? Isso serve para todos nós também, irmãos. Se não permanecermos na luz da palavra de Deus. Então, qual que é o caminho? Permanecer na luz da palavra de Deus. Você quer ser um alvo fácil e uma presa fácil? Saia do desfrute da palavra.
Saia da imersão diária, saia do desfrute do alimento diário, saia do desfrute da Bíblia, saia da oração. Irmãos, é presa fácil. Se não permanecermos na luz da palavra de Deus para ser constantemente limpos. Por quê, irmãos? Porque há duas formas de sermos lavados. A primeira forma, ou a primeira maneira que nós fomos lavados de uma vez por todas, concernente ao pecado, que foi por meio do sangue de Cristo. Esse lavar foi de uma vez, resolveu o problema do pecado ou não? Resolveu, não resolveu? Mas além do lavar do sangue, nós temos esse outro lavar, que é o lavar da água. Aí já é um lavar constante, porque não resolve o problema do dia para a noite. É um lavar diário, constante, para eliminar as impurezas da nossa alma, para eliminar as impurezas do nosso coração, para tirar de nós tudo aquilo que é velho e tudo aquilo que não é de Deus. Aí aqui fala, se não permanecemos na luz da palavra de Deus para ser constantemente limpos, e no coração de qualquer um de nós houver insatisfação, ambição e interesses particulares na obra do Senhor, isso resultará em traição. Se alguém entre nós ainda ambiciona posição e interesses particulares na obra do Senhor, um dia se tornará um traidor. Não há coisa mais desonesta e vil do que a traição. Então, irmãos, o caminho, qual que é o caminho? Sermos lavados. E isso fala onde? Efésios. Primeiro João, João 15 fala sobre isso. Abra comigo rapidinho. João 15, versículo 3. João 15, 3. Olha que maravilha. Isso aqui o Senhor já vai estar falando mais para frente. Não é isso? Fala o seguinte: vós já estáis limpos pela que eu vos tenho. E se não há palavra, tem como ficar limpo neles? É impossível. Por isso que você agora precisa entender, já entende, mas precisa reforçar a importância do desfrute na palavra. Porque se não há palavra, não há limpeza. Se não há palavra, vai se acumulando a sujeira. E dia a dia vai entulhando, irmãos, do nosso coração, do nosso interior, insatisfação, murmuração, questionamento, os lixos do velho homem. E vai chegar um momento, irmãos, que não vai ter como conter, vai ter que sair. E se explode, né? Irmãos, o que nos lava e que nos liberta é a palavra de Deus. É a palavra que faz a obra. Fala com o irmão que está do seu lado, é a palavra que faz a obra. Então não é à toa, irmãos, você abre o grupo da igreja, você abre ali o grupo da igreja, aí já começa o áudio de vida que o irmão envia, aí depois já começa o compartilhar do irmão Tiago, aí depois já começa ali os itens da imersão. O que é isso, meu irmão? É Deus te lavando. É porque Deus sabe que naquele dia você vai enfrentar um rojão. E Deus fala, antes que isso aconteça, deixa eu já limpar. Deixa eu já limpar, deixa eu já preparar essa terra aqui, porque, irmãos, vai vir, irmãos, problema. Então não menospreze isso, não pegue o grupo da igreja e role. Tem muita mensagem, deixa eu já rolar, e rola, né? O que é postado ali, irmãos, é coisa séria. Quando vê, né? Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, né? Efésios capítulo 5, né? Efésios 5 fala o seguinte, Efésios 5, 20 e... Sabe onde está? Efésios 5, 25, né? Maridos. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Irmãos, esse Cristo amou a igreja. Como que foi esse amor? Qual que é a representação do amor de Cristo na igreja?
Como que é a demonstração? O que que mostra, comprova que Cristo amou a igreja? A si mesmo? Agora, é possível falar que na igreja não há amor? Então, na igreja não há Deus, porque Deus é? Pronto. Certo? Então, se eu falo que Cristo não ama a igreja ou na igreja não há amor, eu estou anulando essa obra. Porque essa foi a manifestação do amor de Cristo para com a sua igreja, se entregar por ela. Para quê? Para quê? Para que a santificasse futuro, tendo-a purificado por meio de água pela palavra. Tocou nisso não? Como que há santificação? Pela palavra. Como que há o lavar regenerador? Então, irmãos, qual a atenção e a importância você tem dado para a palavra? Se você quer ser lavado, pergunta para o irmão que está do seu lado: irmão, você quer ser lavado? Eu não sei você, mas eu preciso todo dia ser lavado, irmãos, porque o velho homem não é fácil. É, Clamar, o velho homem é fácil? Dá corda para o velho homem para você ver, meu irmão. O problema, dá vazão para você ver, para a carne. Nós precisamos ou não ser, já fomos lavados com o sangue. A questão do pecado, Cristo já resolveu, de uma vez por todas. Mas agora e a questão do ego, Flávio? E a questão da soberba? E a questão do questionamento? E da insatisfação? Da murmuração? Precisa todo dia, água. E se falta água? Dorme sujo, né, Flávio? Da mesma forma que dorme, vai acordar, não é isso? Aí você imagina, como está a sua vida hoje? A água já lavou a sua vida? Seu coração? Porque se dormir, né? Se foi no curral, né, Flávio? E chegou e já deitou, como vai acordar no outro dia? Limpinho? É isso, irmãos, é isso. Então, irmãos, vai desfrutar da palavra, vai desfrutar do falar de Deus, vai emergir na palavra, vai desfrutar do seu alimento diário, vai compartilhar com os irmãos, vai levar vida para os irmãos, vai levar sua porção para os irmãos, leva vida, leva vida. Não vai levar morte. Isso já tem muito lá fora, né? Vamos levar vida, irmãos. Fala com o irmão do seu lado, irmãos, vamos manifestar a vida de Deus. E Colossenses capítulo 3, versículo 16 fala, Colossenses 3,16, um pouquinho para frente aí, habite Você sabe o que é habitar ricamente? Habitar com abundância ou com fartura. A palavra tem abundado com fartura na sua vida, ou é só aquela migalha, ou é só aquela gota diária que você tem e pronto? Irmãos, não, precisa ser abundante, ou habitar ricamente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha para o seu vizinho e fala: habite ricamente em você a palavra de Cristo. Para quê? Porque somente quando há, agora isso aqui é interessante, porque somente quando há fartura da palavra ou abundância da palavra em nós, nós temos condição de instruir-vos e aconselhar-vos. Se não há palavra, se não há sabedoria, não tem como haver instrução e aconselhamento. Mutuamente em todo o quê? Sabedoria. E o que isso gera, Bia? Louvor a Deus. Com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, irmãos, o habitar rico da palavra em nós gera louvor a Deus. E quando você está cheio da vida de Deus, o que sai da sua boca? Salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso é que sai da sua boca. Irmãos, o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Sim, o que sai da sua boca é o que o seu coração está cheio. É do que o seu coração está cheio.
Então, graças ao Senhor por tudo, não é isso? Pela palavra, graças ao Senhor pela a porção dessa semana, não é isso? Teve até o versículo 38 de João 13. Não vamos entrar porque não vai dar tempo. Mas, irmãos, tudo isso que o Senhor fez, ali depois veio a traição de Judas. Judas saiu. E é interessante, volta rapidinho no João 13, que eu vou finalizar aqui. Eu lembrei de um versículo aqui, João 13. Senhor Jesus. Aí Pedro fala, né? Respondeu-lhe Jesus, versículo 7, o que eu faço, não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Pedro não sabia que aquele lavar era para tornar Pedro futuramente um Pedro maduro, né? Mas ele não entendeu naquela hora. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte. Então o lavar é o quê? O que significa o lavar? A água. O que a água significa? A palavra. Então é o seguinte, se não há palavra, não há parte com o Senhor. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Oh, Pedro, hein? Pedro falou, não, então você já aproveita o momento, não é querendo abusar, Senhor, da sua boa vontade. Irmãos, imagina Pedro na turma sendo exposto. Graças a Deus por Pedro, né? Todo mundo, ó, não vou falar nada não, porque se eu falar, e Pedro, Senhor, aproveita e lava a cabeça, lava o corpo. Senhor Jesus, ó Senhor. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Por que os pés? O pé é que tem contato com a terra. A terra representa o mundo. Então o que de você tem contato com o mundo hoje é o que precisa ser lavado. Se o seu ouvido tem contato muito com as coisas do mundo, precisa ser lavado. Se o seu coração, muito contato com o mundo, precisa ser lavado. Então o pé, o Senhor falou, não Pedro, a sua cabeça já está limpa, o seu corpo já está limpo, preciso lavar somente os seus pés, porque o resto todo está limpo. O que o Senhor quis dizer? Porque os seus pés que estão empoeirados da poeira do mundo, Pedro, é os seus pés que estão empoeirados da poeira da semana, entendeu? Por isso que o Senhor falou, vós estáis limpos, mas não todos. Falando de quem? Judas. Pois ele sabia quem era o traidor. Por isso que disse, nem todos estáis limpos. É interessante. Quando o Senhor fala, Pedro, você já está limpo. Por quê? Pedro andou com o Senhor. Não é isso? Então esse andar com o Senhor, acompanhar o Senhor de perto, serviu para quê, Dulce? Lavar Pedro. A palavra que o Senhor falava, tudo que o Senhor compartilhava, lá estava lavando Pedro, mas Judas ouviu, repito, a mesma palavra. E por que Judas não foi limpo? O coração. Aí, para terminar, fala, ele tendo recebido o bocado, lá no versículo 30 de João 13, logo saiu e era noite. João 1,4 fala que nele estava a luz, como é que é? Nele estava a luz e ele era a luz dos homens. Então Cristo é a luz. Uma vez que Judas se afasta daquele que era a luz, a vida dele se torna noite, treva. Não queira se afastar daquele que é a luz. Não queira se afastar daquele que é luz. É se afastar do Senhor, irmãos, e entrar num ambiente de trevas. Amém? E o Senhor prossegue aqui, falando a respeito do amor, né? Que amava os seus, né? Amou-os até o fim. Então, irmãos, isso é maravilhoso. E o amor de Deus é isso. O Senhor nos amou e o Senhor nos ama. Ele amou a igreja de tal maneira que deu a sua vida. Então, por favor, não fala que na igreja não há amor. É uma ofensa a Deus. E é um anular da obra de Cristo na cruz. Só que o amor, nós entendemos errado. Às vezes nós entendemos que o amor, quando Paulo fala que o amor tudo crê, tudo suporta, quando Paulo fala que o amor tudo suporta, não é tudo aceita. O que aceita tudo não é amor.
Você ama, você está aqui, pai. Você ama, tem filho. Você ama seu filho? Você ama sua filha? Ama, né? Daria a vida ou não? Não é um amor incondicional, um amor sim que você está acima dos demais. Mas se o seu filho chegar em você, pai, deixa eu te dar um tapa na cara agora, porque eu sei que o Senhor me ama, você vai aceitar porque você ama o seu filho. Irmãos, Hebreus capítulo 12 fala que o Senhor exorta aqueles que amam e disciplina os que têm por filhos. Isso é amor. O amor não é o que tudo aceita. O amor é o que tudo entrega, é o que tudo faz. Jesus é o Senhor, pequenos grupos, vamos ainda compartilhar um pouco, amém?